bom dia, mas muito bom dia mesmo. Estamos ao vivo aqui pelo canal do Instagram, @MarcosRonanNascimento, nesta manhã de quarta-feira, dia 25 de junho de 2025, são exatamente 6 horas e 47 minutos agora. E estamos trazendo aqui o nosso movimento MID, que é o momento de intimidade com Deus. E o propósito é a gente conectar o nosso espírito ao Espírito de Deus logo pela manhã, ao acordar, para receber esse dia que Deus já preparou para nós. Então agradeçamos a Deus por isso, por essa bendita oportunidade de podermos abrir o olho, levantar da cama e receber mais um dia. Muito obrigado, meu Pai, por me abençoar antes mesmo de eu abrir o olho. Deus já abençoou esse dia, nos entrega para que a gente faça aquilo que agrada a Deus. Então, através da leitura dos livros da Bíblia, a gente utiliza aqui como referência, como bibliografia, a Bíblia NVI, que é a nova versão internacional da Bíblia, onde ela é mais transparente, vamos dizer assim, o entendimento, da forma que nessa versão que foi colocada é muito próximo, daquilo que realmente foi escrito, a forma de entendimento, que a Bíblia tem passagens que é muito difícil a gente compreender, às vezes numa leitura rápida você não consegue captar, retirar dali o real conteúdo que está contido ali. Então a Bíblia da NVI, nova versão internacional, ela nos traz esse entendimento, essa explicação, ela fica mais ao nosso alcance, Mas é interessante a gente ler qualquer tipo de Bíblia, para que a gente tenha aí essa inspiração, que a gente consegue elevar nosso espírito ao Espírito de Deus e entrar na frequência de Deus, que é a frequência do alto, Então, que a gente receba luz nessa manhã de quarta-feira. E nós estamos essa semana lendo o livro de Tiago, o apóstolo. Vamos ler aqui o que traz para a gente no capítulo 1 do Tiago. No versículo 1 está escrito assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, já no versículo 1, a primeira chave que a gente já pode tirar da mensagem de Tiago, que foi responsável por
levar a boa nova aos cristãos judeus que estavam dispersos depois da perseguição, né, que aconteceu depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então ele vem incentivando aqui e já fala duas palavrinhas aqui, né, que nos chamam a atenção. Que o grande motivo de alegria é o fato de passarem por diversas provações. Então fala como alegria, né, e provações, né? Porque provações são coisas difíceis para que a gente enfrente na vida, né? Mas como ficar alegre, né, com a provação, com a dificuldade, com as tribulações? Ele fala que a prova da fé produz perseverança. Então, perseverança é insistência, né? Que é persistir no caminho. Então, já no primeiro capítulo, do 1 ao 3, já vem chamando a atenção, né? Escrito para aquele povo da época, mas perfeitamente ela se encaixa para nosso conhecimento e nosso entendimento e aplicabilidade na nossa vida atual. Então a Bíblia, ela é como se estivesse sendo escrito para cada um de nós nessa atualidade. Então a gente vai lá retirar esses ensinamentos. No versículo 4, e ele continua: e a perseverança deve ter ação completa. Então, ação. Se ficar parado, você não consegue ser perseverante. Então, persistência, ela vem de ação, de movimento, né? Tem que estar em movimento, tem que ter ação, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Maturidade e integridade são os conselhos aqui. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, nas orações, a principal para mim, em orações, quando você pede a Deus, basta você pedir sabedoria, discernimento para você tomar qualquer decisão na sua vida, principalmente as decisões mais difíceis. Peça a Deus sabedoria, porque ele fala, Deus dá isso a todos nós, todos os filhos de Deus, né, que ele dá de boa vontade e concede quando nós temos merecimento. E continua aqui no versículo 6. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Instabilidade. É aquele que não tem fé, né? Que duvida, né? Ele fica com a mente dividida. Aquele que não tem fé. O irmão
de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então, cobiça leva ao pecado, e o pecado leva à morte. Meus amados irmãos, não se deixe enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Então tem aquele ensinamento, né? Ouça antes de abrir a boca, de falar, né? Porque às vezes você fala aquilo que você tem no coração. Então, ouça e pense antes de falar, né? E esse é o conselho. Sejam tardios para... Sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar. E tardio para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Então, colocar em prática a palavra, não é só ouvir, né? E esse colocar em prática aqui, ele remete também a você compartilhar a palavra, a você transbordar na vida das pessoas. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olhe a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Profundo que Tiago vem trazendo para a gente aqui, né? No versículo 25, ele fala:
Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. E ele vai terminar aqui no capítulo 27, uma informação que é muito importante a gente saber e direcionar a nossa vida nesse ensinamento, nesse pensamento, para você ter esse entendimento daquilo que agrada a Deus, né? Principalmente quando a gente nos remete à questão religiosa. Então, Tiago fala lá no capítulo 27, onde encerra esse capítulo 21, capítulo 1 do livro de Tiago, está escrito assim: a religião de Deus, o nosso Pai, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Tudo que for diferente disso é religiosidade. Então, quando falamos da questão religiosa, né? Então, ele fala lá, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Isso agrada a Deus. Então, são 6h04. Nós encerramos nosso momento de intimidade com Deus. Recomendo que releiam esse capítulo 1 de Tiago, façam as suas reflexões e apliquem na sua vida esses ensinamentos. Porque conhecimento é tudo na vida. Perseverem, né? Perseverança, e pratique aquilo que agrada a Deus. Não retenha para você, né? Ensine para outras pessoas. Esse é o propósito. Então, façam uma excelente quarta-feira. Amanhã estaremos de volta novamente aqui com o nosso momento de intimidade com Deus. Que Deus nos abençoe. Um beijo no coração de todos. Tchau, tchau.